John Arias é jogador do Palmeiras, informação que acabou de sair no Globoesporte.com. Basta apenas assinar o contrato, a gente vai falar nesse vídeo de hoje, em menos de 5 minutos, todos os detalhes dessa negociação, o valor que foi pago, a situação do Fluminense. A situação só aconteceu porque o Fluminense resolveu não entrar na jogada, a gente vai dar detalhes. Vamos falar também sobre a situação do Fluminense, de como fica essa situação em relação ao John Arias. Quero comentar também como que o John Arias pode jogar no Palmeiras. O Palmeiras ainda tem Paulinho para começar esse ano, não deve jogar no primeiro semestre, mas a gente vai se aprofundar nas situações daqui a pouco. Em menos de 5 minutos você vai ficar sabendo de tudo que rolou nessa negociação de Palmeiras e John Arias. Antes, quero te pedir uma ajuda para me ajudar a chegar a 200 inscritos. Faltam apenas 3, então cada inscrição pode ser pouco para você, mas para mim vai ajudar demais. Nosso canal tem menos de um mês e a gente já tá batendo 200 inscritos, então tá tendo um feedback muito positivo da galera. Então, bora lá. Se gostou também, deixa o like, beleza? Bora lá. É o seguinte, Palmeiras já contratou John Arias, já é oficial. Não, na verdade não é oficial, né? Mas tá apenas a detalhes de se tornar oficial. Informação do Globo.com, né? Do Globoesporte.com. Palmeiras fechando essa contratação aí na casa dos 25 milhões de euros. Muito dinheiro para um jogador de 28 anos, mas aparentemente essa vai ser a toada do mercado, né? O Lucas Paquetá, contratado por 42 milhões de euros, com 28 anos. Gerson, contratado por 27 milhões até então, a maior contratação da história, com 28, 29 anos, com 29 anos. E agora John Arias, com 28 anos, contratado por 25 milhões de euros. Na minha concepção, se o time tem dinheiro, como tem o Palmeiras, como tem o Flamengo, pode, e com o Cruzeiro também, né? Pode fazer esse tipo de contratação tranquilo, numa boa, né? Mas já para os concorrentes que precisam ter capital de giro, precisa contratar um jogador jovem por pouco dinheiro e vender por muito dinheiro, é uma negociação arriscada, né? Na minha concepção, se um time que não seja dessas potências, né? Quando eu falo no geral, eu tô excluindo Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, porque todos os outros times precisam de capital de giro, precisam ser sustentáveis. E para um time ser sustentável, ele precisa de dinheiro com transferências. Então o time não pode se dar o luxo de pagar mais de 25 milhões de euros num jogador que tem lá seus 29 anos, que não vai ter poder de revenda, né? A gente tem como exemplo o Danilo do Botafogo, que tem 23, 24 anos, e ele foi contratado por 20, né? Então ele tem um alto potencial de revenda e provavelmente ele vai ser vendido, né? O Palmeiras estava até interessado, o Nottingham Forest estava interessado em contratar ele novamente. Então, para clubes que ainda estão se organizando, que não estão estruturados como esses 3 que eu mencionei, realmente precisa contratar jogadores que tenham alto poder de revenda, né? Alto potencial de revenda. Então, é muito interessante essa contratação do Palmeiras. John Arias é um craque de bola. Ele saiu daqui como, na minha concepção, como o melhor jogador da América. Naquele Mundial, ele foi, para mim, ele foi o melhor jogador brasileiro não, de time brasileiro, que jogou naquele Mundial de Clubes, né? Ele jogou demais, conseguiu botar o Fluminense nas semifinais, para quem não se lembra. Então o Palmeiras acerta na mosca, né? Inclusive o John Arias, ele tinha uma cláusula contratual de que 50% do salário dele seria diminuído caso o clube fosse para a Championship, né? Que é a segunda divisão do campeonato inglês. Então ele não tinha outra opção, ele tinha que voltar, tinha que ir pro Palmeiras, além do que ele quer jogar a Copa do Mundo, ele vai jogar a Copa do Mundo, né? Ele é um dos titulares da seleção da Colômbia, a seleção da Colômbia que tá ajeitadinha, ele é um dos titulares, então ele precisa ter minutagem, né? É uma coisa que ele não tinha lá no Wolverhampton. Então ele precisa ter minutagem e ele vai jogar no Palmeiras. Agora eu tô curioso para saber como o Abel vai encaixar ele. A princípio eu acho que não tem muito mistério, ele deve jogar pela ponta esquerda, enquanto o Paulinho não tá jogando. Não que o Paulinho seja mais jogador que ele, mas eu acho que dá para fazer um bem bolado e encaixar eles dois no mesmo time. Para quem não acompanha a seleção colombiana, o John Arias ele joga no meio. Ele faz uma trinca ali com o Richard Rios, o próprio Arias, ele é o motorzinho ali do meio campo, e o James Rodrigues. Então ele oferece um cardápio de opções pro Abel Ferreira encaixar ele no time. Então eu vejo de forma muito positiva essa aquisição dele, essa contratação dele pelo Palmeiras. O Paulinho retornando, vai ficar um quarteto de ataque poderosíssimo. Então a gente tem que ficar de olho no Palmeiras esse ano. Um time que tem Vitor Roque, que era protagonista do Atlético Paranaense até ir pro Barcelona não dá certo, e hoje é protagonista do Palmeiras. Um time que tem Paulinho, que era protagonista do Atlético Mineiro, que chegou até na final da Libertadores 2024 e ele tava lá. Um time que tem agora o John Arias, que era o craque do time do Fluminense, que chegou na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, teve Libertadores, enfim. E ainda tem o Flaco Lopes. Flaco Lopes nada mais nada menos do que um jogador que tá sempre nas convocações do Scaloni pela seleção da Argentina. Então não tem para onde correr, o Palmeiras vai brigar por tudo, fora que ainda tem outras situações acontecendo. Hoje saiu no Fogão.net, né, que é um site especializado do Botafogo, falando que o Palmeiras também está interessado no Álvaro Montoro, que é um craque de bola, mas esse eu já acho improvável o Botafogo vender. E ontem estourou a notícia de que o Palmeiras fez proposta pelo Danilo, né, para tentar recontratar o Danilo, que foi revelado pelo próprio Palmeiras,
que é um jogadoraço, né? Inclusive ele é um dos artilheiros do campeonato, mesmo sendo volante. Então, e ainda tem a situação do Nino. Nas notícias, a gente até fez um vídeo ontem. Se você tiver interesse, no nosso canal tem vários vídeos sobre as movimentações que tiveram ontem. Ontem um dia foi bastante agitado, eu postei 4 vídeos. Se você quer estar sempre atualizado, em pouquíssimo tempo, 5, 6 minutos, pode se inscrever no nosso canal, que diariamente a gente tem conteúdo, beleza? E voltando ao assunto, tem a situação do Nino. O Nino já aceitou os termos que o Palmeiras propôs, mas depende agora do Zenit. O Zenit costuma fazer jogo duro, o Zenit, pra vender, vende muito bem, porque não tem necessidade de dinheiro, né? A questão financeira do Zenit é extremamente confortável, então eles não vendem jogador a qualquer preço. Então o Palmeiras tem que chegar junto, vai ter que botar grana, e se traz o Nino também, aí vai ficar enjoado. Na minha concepção, não sei como é que a torcida do Palmeiras vê isso, na minha concepção, se vier Nino e o John Ares se confirmando, que falta só assinar, vai ficar pendente somente de um primeiro volante. Eu acho que tem que ter um primeiro volante, Palmeiras. Não dá pra confiar no Marlon Freitas. Ele é um pouco arame liso em relação à marcação, em relação ao desarme. Embora nas bolas longas ele tenha a melhor bola longa do Brasil, o melhor brasileiro em bolas longas. Assim, nem quem jogador brasileiro que joga fora tem a bola longa que ele tem. Então é um jogador que é muito interessante. Porém, Palmeiras vai precisar de um primeiro volante para fechar bonitinho esse time. E na minha concepção vem como favorito para Brasileirão junto com o Flamengo, vem como favorito para Libertadores junto com o Flamengo. Quem sabe até não sai uma dobradinha, outra final entre Palmeiras e Flamengo, o desempate, né, dessas finais de Libertadores. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, às vezes a gente precisa assistir 1 ou 2 horas de programa de esporte para saber 10 minutos de uma notícia importante que você quer saber, de alguma coisa específica que você quer saber. Aqui a gente vai direto ao ponto, beleza? Então, vou pedir para você se inscrever, que diariamente a gente tem pelo menos 2 vídeos atualizando o mercado de transferência, situação dos jogadores brasileiros jogando na Europa e a repercussão do Brasileirão como um todo, beleza? Se inscreve, tamo junto, e se gostou, curte, que vai me ajudar bastante. Valeu!